Duvida que eu faço um vídeo inteiro só com perguntas? Em, eu insisto em. Então vamos falar sobre esse livro de Antônio Faundes e Paulo Freire, Por uma Pedagogia da Pergunta? Vocês lembram que eu falei do Paulo Freire aqui no canal Literária? Vocês lembram que eu juntei A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, e Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, num mesmo vídeo? Posso te pedir então para voltar para aquele vídeo para saber um pouco mais sobre a biografia do nosso patrono da educação, o Paulo Freire? E agora, será que eu posso apresentar um pouquinho do Antônio Faundes? Você acredita que não tem quase nada sobre Antônio Faundes na internet? Acredita que tudo que eu consegui achar sobre ele foi que ele era um professor e filósofo chileno, exilado político, e que trabalhou em diversos países, inclusive com educação para adultos na África? Então, se você achar alguma informação sobre esse educador importante, você pode mandar para mim? E afinal de contas, sobre o que fala Por uma Pedagogia da Pergunta? Já imaginou se dois educadores viajados, experientes e cheios de propostas interessantíssimas resolvessem um dia se juntar para bater um papo sobre educação e tudo que eles aprenderam ao longo da vida deles? Vocês têm noção que Paulo Freire e Antônio Faundes ficaram lá conversando enquanto alguém registrava tudo aquilo e depois transformava nesse belíssimo livro aqui? E você consegue perceber que a noção e percepção de diálogo já é fundamental para a gente conseguir entender o que esses dois pensadores estão falando para a gente? Entendeu que esse livro, por princípio, já é um livro-diálogo? Aí você pode imaginar o que dois exilados políticos têm para contar pra gente com todas as experiências educacionais que eles tiveram ao longo da vida em diferentes lugares do mundo? Tá passada? E aproveitando aí essa deixa, posso falar para você um pouquinho sobre o que é a função fática da linguagem? Sabe quando você quer estabelecer um canal de comunicação com alguém e para isso você precisa fazer algumas perguntas ou chamar a pessoa de alguma forma? Tipo, quando você faz um cumprimento ou uma despedida, ou até pergunta para a pessoa com quem você está conversando se ela entendeu o que você está falando. Percebe que a função fática da linguagem é quando eu tento manter esse ato comunicativo em curso, usando de estratégias para que o meu interlocutor continue essa comunicação comigo. Tá acompanhando? Entendeu? Sacou? E não parece óbvio que a função fática da linguagem tem tudo a ver com esse livro aqui? E se eu estou falando de educação, modelos pedagógicos, eu não tenho que estar partindo da premissa do diálogo? E sendo assim, tem como o nosso momento reflexão hoje não ser sobre pergunta? Tá preparado para um monte de pergunta que eu vou fazer agora para você poder refletir? Vamos começar? Por exemplo, você já parou para pensar que o diálogo só existe quando a gente aceita que o outro é diferente da gente e que pode trazer alguma coisa que a gente ainda não conhece? E que o bom diálogo não traz somente a intelectualidade, mas traz também emoção e a própria vida? E você já parou para pensar que mesmo que a gente tenha uma ideologia dominante, a gente tem marcas de resistência nos diferentes cotidianos? E que essa resistência se dá no gosto da sua comida, na música que você ouve, ou até mesmo na linguagem? Ou seja, você já parou para pensar que a nossa resistência a uma ideologia dominante se dá nas diferentes compreensões de mundo? E será que você, educador, está atento a essas diferentes percepções de mundo quando você está se relacionando ali com o seu educando? Será que de fato a gente estabelece um diálogo na escola? E nós, educadores, estamos ensinando os nossos estudantes a perguntar ou a responder? Por acaso alguém ainda acha que eu, como educadora, sou a detentora de todo conhecimento e sabedoria? Mais que isso, será que de fato nós estamos estimulando a curiosidade? E vocês conseguem entender como todas as nossas escolhas para um sistema pedagógico é sempre também uma escolha política? Vocês percebem que transformar essa educação é também transformar essa sociedade de classes que ainda é dividida em classe dominante e classe dominada?
Você já imaginou se a gente conseguisse reinventar a nossa cultura, reinventar a nossa relação com o poder, reinventar toda uma linguagem? Porque afinal, quem define que um certo padrão de fala é o certo, o culto? De quem é um e de quem é outro? Quem diz que a linguagem das crianças populares é errada, deficiente? Quem fala da incapacidade de abstrair, na falta de coerência na linguagem das classes populares dominadas? E você já pensou que se a gente conseguisse revolucionar o ensino, a cultura, a linguagem, isso nos possibilitaria uma reinvenção revolucionária da sociedade? E você por um acaso tá achando que tudo isso é ideia minha? Sendo assim, será que você consegue questionar comigo sobre o nosso sistema pedagógico mais usual aqui no Brasil? Então, por que provas e exames? Por que nota? Por que compartimentalização de saberes? Por que é necessário que a gente divida os estudantes pela sua faixa etária, pela sua idade? Por que um sinal de entrada e um sinal de saída? E por que a escola ainda é um repositório de crianças? E por que, afinal, a gente não está fazendo nada para mudar isso? Bom, achou que eu não ia agradecer você por ter aguentado até aqui? E por esperar que você vá me acompanhar no próximo vídeo? Achou também que eu ia esquecer de te mandar um beijo de luz?